Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas para você que é professor de criança, educador cristão, para você criança que nos acompanha, histórias verdadeiras, histórias da Palavra de Deus. E hoje eu trago para você nesse vídeo uma história preciosa, uma história que é a base da fé cristã. Quer saber qual é essa história? Fique ligadinho até o final desse vídeo. Muito bem, eu quero ler para vocês um trecho da Palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15. Ouça só. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesse trecho diz que Jesus Cristo, o nosso Salvador, morreu e ressuscitou. Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer, antes de mais nada, que se formos ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos encontrar alguns fatos diferentes. E talvez ao ler a gente pense assim, ué, a Bíblia está errada? Por que um fato narra um nome e outro narra o outro? A Bíblia não erra. Tudo o que está escrito é inspirado por Deus. E como foram 4 homens diferentes, cada um deles vai narrar os fatos da ressurreição conforme a descrição, conforme o que viu, conforme o que ouviu. Não há erro nos fatos da ressurreição de Jesus. E quero dizer também a você que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé, a base da fé cristã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada do que nós fazemos, nada do que nós acreditamos seria real. E isso a gente pode continuar a nossa leitura nessa carta, nesse texto que eu li em 1 Coríntios, no capítulo 15. Todo o texto Paulo vai falar que nós devemos crer que a ressurreição é fato. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós cremos, nós temos esperança. E outra coisa que eu quero dizer para você também, educador cristão que assiste esse vídeo, que essa história você pode contar através de um avental. Aqui eu tenho o meu, mas por conta do enquadramento do vídeo, eu preferi colocar aqui, mas você pode usar o avental com suas crianças e assim narrar, contar a linda história da ressurreição. E vamos a ela? Olha só, a Bíblia diz, e lá nos evangelhos vão dizer para nós, que Jesus Cristo morreu, Jesus sofreu dores terríveis lá no Monte Calvário. E Jesus, ele morreu numa sexta-feira. E observe bem que vai aparecer nos 4 evangelhos um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um seguidor do nosso Jesus e ele vai até Pilatos e ele pede a Pilatos o quê? Ele pede para retirar o corpo de Jesus ali da cruz. Note que no sábado, era sexta-feira, Jesus morreu na sexta. No sábado era o descanso dos judeus, então no sábado não poderia fazer nada. Por isso, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eles querem tirar o corpo de Jesus ali na sexta-feira, para que no sábado todos estivessem respeitando o descanso. E a Bíblia nos diz que o Pilatos, ele aceitou, ele concordou com o José de Arimateia, e José de Arimateia também. Então, vai tirar o corpo de Jesus
daquela cruz, vai enrolar em um linho, um tecido chamado linho, um tecido que ele comprou, e o túmulo de Jesus, ele é bem próximo ao Monte Calvário, ali onde havia um jardim, e a Bíblia diz que eles rolam uma grande pedra tampando a entrada do túmulo. Naquela época, os túmulos não são como os túmulos de hoje. Os túmulos era como se fosse numa caverna, numa rocha, abria um buraco naquela caverna e ali era depositado o corpo, os corpos das pessoas, passavam perfumes, especiarias, inclusive Nicodemos, lá no Evangelho de João, diz que Nicodemos ele compra uma porção grande de especiarias para preparar o corpo de Jesus. E uma coisa interessante que os evangelistas nos dizem é que algumas mulheres que seguiam o Senhor Jesus, inclusive Maria Madalena, elas ficam observando de longe onde é o sepulcro de Jesus, onde Jesus foi colocado. E um detalhe, quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus falava da sua morte, da sua ressurreição, Jesus dizia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quando então Pilatos concorda em liberar o corpo de Jesus, a Bíblia nos diz que alguns fariseus, alguns sacerdotes, vão até Pilatos e falam: olha só, presta atenção. Ele dizia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pode ser que os discípulos dele vão lá de noite, escondido, tirem o corpo dele lá do sepulcro e imitam sobre a ressurreição. E aí eles falam para Pilatos então colocar um guarda lá no sepulcro, lá no túmulo, e Pilatos concorda em colocar aquele guarda, e a Bíblia diz também que o túmulo de Jesus ele foi selado, ele foi ali selado com o selo real para que ninguém pudesse mexer. Isso na sexta-feira. As mulheres acompanhando de longe, as mulheres queriam ter certeza de onde era o lugar. Como eu falei, no sábado não podia se fazer nada. Então no sábado todos repousaram, a guarda está lá, não era só um, eram mais de um guarda está lá. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, de manhãzinha, no domingo, aquelas mulheres então, elas vão até o túmulo de Jesus, até o sepulcro, para passar mais especiarias para preparar o corpo de Jesus. E um dos evangelistas, acho que é Marcos, ele vai dizer que elas vão pelo caminho perguntando umas para as outras: como nós vamos fazer para remover aquela pedra tão pesada, como a gente vai fazer? Então elas vão no caminho pensando nisso. Mas aconteceu algo extraordinário. Os guardas estavam ali, mas houve um terremoto. Os guardas assustaram tanto que eles saíram correndo quando eles viram aquele terremoto. A pedra do sepulcro foi removida e apareceu, sabe o quê? Anjo. Apareceu anjo ali no túmulo. Algumas das mulheres, quando elas chegaram, elas viram, elas olharam e elas viram, e o anjo falou assim: olha, eu sei que vocês estão buscando a Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. De fato, Jesus venceu a morte, a cruz está vazia,
O túmulo está vazio. Esta é a razão da nossa fé, esta é a razão do Evangelho, esta é a razão da fé cristã. Por isso que nós cremos em um Deus vivo e verdadeiro. Jesus venceu a morte. E olha, nesses fatos narrados na ressurreição, alguns evangelistas vão dizer que tinha um anjo, outro vai dizer que viu 2 anjos. As mulheres, elas saem correndo para contar a notícia para os discípulos que estavam com medo, estavam dentro da casa com medo. Os discípulos não vão acreditar. O próprio Jesus, ressurreto, vivo, aquele que venceu a morte, vai aparecer a algum deles, vai aparecer para 2 deles que estavam indo de caminho para um campo, e aqueles 2 vão lá, correm, contam para os discípulos, e os discípulos não acreditam. Mas tem uma parte da história que a tia Jaque gosta muito, sabe? Maria Madalena, ela fica ali. Maria Madalena é como se ela tivesse assim, não acreditando no que ela vê, o sepulcro vazio. Jesus tinha falado, a pedra removida, então ela estava assim, meio confusa. Inclusive ela olha lá para dentro do túmulo e aí o anjo fala assim: mulher, o que você está buscando? E ela fala assim: estou buscando Jesus, o Nazareno. Crianças, tias, Jesus, o próprio Filho de Deus, que havia ressuscitado, ele aparece para Maria e ele começa a conversar com a Maria. Isso nós vemos lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20. E Jesus fala assim para ela: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? O mesmo que o anjo tinha falado. E a Bíblia diz, o João diz no seu Evangelho, que Maria achou que era o jardineiro. Não tinha um jardim ali? Maria acha que é o jardineiro. E ela então, ela fala assim: Senhor, se o Senhor tirou o corpo dele daqui e colocou em outro lugar, me fala que eu quero ir lá. Eu quero ver. Maria estava triste, porque aquele que ela seguia, aquele que tinha libertado ela de 7 demônios, agora tinha morrido. Ela tinha visto ele sendo colocado ali e agora ela não via. Ela não estava entendendo muito. Mas Jesus, ele fala assim: Maria. Aquele homem que ela achou que era o jardineiro, que estava cuidando, chama ela pelo nome. Jesus conhecia Maria Madalena como Jesus conhece a mim e você. Jesus nos ama, Jesus ama a mim e você. E foi por causa desse amor tão grande, esse amor tão grande que Jesus tem por nós, sabendo que nós somos pecadores e que o pecado nos afasta de Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Jesus é Deus, o Deus que nos ama, o Deus eterno. O círculo aqui vai falar sobre a eternidade de Deus. Esse Jesus que nos ama, que morreu na cruz, conhecia Maria e conhece a mim e a você. E a Bíblia diz que quando Maria Madalena ouve o nome dela, Maria, ela vira-se e ela fala Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu a voz do mestre. Naquele momento, Maria Madalena viu. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Imagina a alegria de Maria. Imagina como ela estava tão feliz por ter visto Jesus. Ela até quer abraçar Jesus, quer apertar Jesus, mas Jesus fala para ela assim: olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá, conte para os discípulos, conte para os meus amigos que eu estou vivo e vou me encontrar com eles. E Maria então sai ali daquele lugar e vai correndo contar para os discípulos sobre a ressurreição.
Eu fico imaginando como quando Maria chega lá, ele está vivo, ele está vivo. A notícia é, ele está vivo. Jesus venceu a morte. Nós podemos comemorar, nós podemos celebrar, seja na Páscoa, seja em qualquer época, nós podemos celebrar que Jesus está vivo. A cruz está vazia. O Cordeiro de Deus que foi morto, que foi sacrificado por mim e por você, ele ressuscitou, venceu a morte. E hoje você pode receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Deus vivo, o Deus que quer morar no seu coração. E um coração que era sujo, Jesus quer limpar. Jesus quer limpar o seu coração. E ele pode fazer, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus, ele pode limpar o seu coração, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. E quando você receber Jesus como seu Salvador, você é como uma planta e as plantas precisam crescer. Você precisa crescer como Jesus, com Jesus. Sabe como? Lendo a Bíblia, orando, indo a uma igreja e falando de Jesus para os seus colegas. Sabe como você pode fazer? Comece compartilhando esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Todos nós devemos comemorar a ressurreição de Jesus, o Cordeiro que morreu, mas venceu a morte, ressuscitou. Jesus está vivo e pode morar no seu coração. Quero desejar a você um grande dia da ressurreição, uma grande celebração da ressurreição, da Páscoa, seja em que época você está assistindo esse vídeo. Lembre-se, Jesus está vivo. Grande abraço, grande beijo, que Deus abençoe a sua vida.